Os nenetos são povos indígenas no norte da Rússia do Ártico. De acordo com o último recenseamento em 2010, existiam 44.857 nenetos na Federação Russa. A linguagem dos nenetos é da família da língua uralita, com dois dialetos principais, floresta nenetos e tundra nenetos. Na Sibéria, a maioria dos jovens ainda fala em nenetos, enquanto que na Rússia europeia tendem a falar russo. A Unesco classifica isso como uma língua em perigo. Alguns acreditam que o uso do russo é devido a casamentos interétnicos. Eles se mudaram mais para o sul, na Sibéria até a parte mais setentrional do que mais tarde se tornou a Rússia, antes do século XII. Eles se fixaram entre as penínsulas de Kanin e Taimyr, com apenas alguns deles se instalando em pequenas comunidades em Kolva. A sua principal subsistência vem da caça e da criação de renas. Usam renas como um animal de carga ao longo de todo o ano, o que lhes permite cobrir grandes distâncias. Eles criaram o cão, para ajudar a reunir suas renas e puxar seus trenós, e os exploradores europeus usaram mais tarde esses cachorros para expedições polares, porque estavam bem adaptados às condições árticas. Os lobos da tundra podem causar uma perda econômica considerável, já que eles se alimentam dos rebanhos de renas que são o meio de vida de algumas famílias de nenetos. Juntamente com a carne de rena, o peixe é um dos principais componentes da dieta de nenetos. Após a Revolução Russa, sua cultura sofreu devido à política de coletivização soviética. O governo da União Soviética tentou forçar os nenetos a se estabelecerem de forma permanente. Eles foram forçados a se instalar em aldeias e seus filhos foram educados em internados estaduais, o que resultou na erosão de sua identidade cultural. Muitos perderam sua língua materna e foram assimilados. Desde a década de 1930, alguns nenetos passaram a se expressar através de outros meios culturais. O dano ambiental à terra ancestral dos nenetos é significativo devido à industrialização de suas terras, colonização e mudanças climáticas. Devido à expansão da indústria de gás e petróleo, as pastagens de renas estão diminuindo, e algumas regiões estão sobrecarregadas, ameaçando ainda mais o modo de vida dos nenetos. Os efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas sobre os rebanhos de renas foram documentados, já que certas terras que eram precisas para seguir vias de migração só são acessíveis durante o inverno. Antes da primavera, o derreter atrasado da tundra congelada afeta a mobilidade das renas e pastores para fazer sua travessia. Yamal na língua dos indígenas nenetos significa o fim do mundo. É um lugar remoto de permafrost, rios serpenteando e arbustos anões. Este tem sido o lar dos nenetos das renas durante mais de 1000 anos. Os pastores nenetos sempre se mudaram sazonalmente com suas renas, viajando pelas antigas rotas de migração. Durante o inverno, quando as temperaturas podem chegar aos 50 graus centígrados negativos, a maioria dos nenetos pastoreiam suas renas em pastagens de musgo e líquenes nas florestas do sul. Nos meses de verão, quando o sol da meia-noite transforma a noite em dia, eles deixam os salgueiros para migrar para o norte. No momento em que atravessaram as águas congeladas do rio Obi e alcançam a tundra sem árvores nas margens do Mar de Kara, eles já devem ter viajado 1000 quilómetros. Hoje, no entanto, as rotas de migração são agora afetadas pela infraestrutura associada à extração de recursos minerais. As estradas são difíceis de atravessar pela rena e a poluição ameaça a qualidade das pastagens. Tem medo de que, com todas essas novas indústrias, não possam fazer suas migrações.
E se não puderem fazer suas migrações, o povo nenetos pode simplesmente desaparecer completamente. Os nenetos tiveram que enfrentar a ameaça de extinção, tendo suportado os desafios das intrusões coloniais, da guerra civil, da revolução e da coletivização forçada. Hoje, seu modo de vida de pastoreio novamente está seriamente ameaçado. Com o colapso do comunismo, jovens e adultos começaram a deixar suas aldeias para as cidades, uma tendência que continua hoje. Em ambientes urbanos, eles não conseguem se adaptar à vida, longe dos ritmos da tundra e sofrem de altos níveis de alcoolismo, desemprego e problemas de saúde mental. Para os nenetos que são nómades, suas terras e rebanhos de renas continuam a ser de vital importância para sua identidade coletiva. A terra é tudo para eles. A rena é sua casa, sua comida, seu calor e seu meio de transporte. Os casacos de nenetos são feitos de pele de rena e são cozidos com o nervo das renas. Cada nenetos tem uma rena sagrada, que não deve ser utilizada ou abatida até que não seja mais capaz de caminhar. A carne de rena é também a parte mais importante de sua dieta. É comida crua, congelada ou cozida, juntamente com o sangue de uma rena recentemente abatida, que é rico em vitaminas. Os nenetos também comem peixes como o salmão branco, que pescam durante os meses de verão. O Ártico está mudando rapidamente e à medida que as temperaturas aumentam e o permafrost da tundra descongela, liberta dióxido de carbono e metano, gases de efeito de estufa, para a atmosfera. O aumento das temperaturas também afeta a vegetação da tundra, a única fonte de alimento para a rena.